Muito boa tarde. Em nome da Associação Mineira de Municípios, dou boas-vindas a todos nesta solenidade de transmissão de cargo e posse da diretoria da AMM, eleita para o biênio 2013-2015. Convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor vice-governador do estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Anfitrionado até este palco pelo senhor presidente da Associação Mineira de Municípios, Ângelo Roncalli. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro. Representando o presidente da Câmara Federal, o excelentíssimo senhor deputado federal Bonifácio Andrada. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro. O excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal de Belo Horizonte, Délio Malheiros. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal desta capital, vereador Léo Burguês. Senhoras e senhores, convidamos a este palco o senhor presidente eleito da AMM, prefeito municipal de Barbacena, Antônio Carlos Dorgal de Andrada. Saudamos neste momento todos os senhores prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários de Estado parlamentares, todos os dirigentes de órgãos municipais, estaduais e federais que nos honram com a presença, prestigiando esta solenidade. Peço por gentileza que todos fiquem em pé a partir de agora, porque teremos a apresentação do hino nacional brasileiro. Quem irá apresentar o hino será o músico Dudu do Cavaco. Peço por gentileza que todos fiquem à vontade, registrando e agradecendo a presença entre nós do senhor deputado federal Rodrigo de Castro, também dos senhores deputados estaduais Gustavo Correia, Tiago Ulisses, Dalmo Ribeiro e deputado Bosco, também agradecendo a presença do deputado Bonifácio Mourão, do deputado Dilson Melo, do deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Lafayette Andrada.
Registramos também a presença do deputado estadual Leonídio Bolsas, do superintendente regional do Trabalho e Emprego em Minas, Valmar Gonçalves de Souza, do senhor subsecretário de Articulação Política de Minas Gerais, Martim Francisco Borges de Andrada, e também agradecemos a presença do senhor deputado estadual Anselmo Domingos. Também agradecendo a presença entre nós do senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Sebastião Elvésio, e do vereador Edson Moreira. Agradecendo ainda a presença da Associação Mineira de Rádio e Televisão, aqui na pessoa do Dr. Milton Luca de Paula, e também do deputado estadual Neilando Pimenta. Uma honra recebê-los todos nesta solenidade de posse da diretoria da Associação Mineira de Municípios. Agradecendo também a presença entre nós do senhor deputado federal Renato Andrade. Neste momento, o presidente da AMM, Ângelo Roncalli, prestará uma homenagem aos secretários executivos das microrregionais de municípios de Minas. Eles receberão uma placa com os seguintes dizeres: a Associação Mineira de Municípios, a AMM, homenageia e agradece por toda a sua dedicação, empenho e apoio nesta incansável luta em prol da causa municipalista e do cidadão de Minas Gerais. Assina Ângelo Roncalli, presidente, maio de 2013. Portanto, eu solicito neste momento que o presidente Ângelo Roncalli se dirija ao dispositivo localizado à frente deste palco, através das escadas, atendendo à indicação de todas as cerimonialistas. Neste local, neste dispositivo, onde será entregue a placa em homenagem. Solicito aos senhores secretários que, ao serem nominados, se dirijam ao dispositivo, entrando por este lado, recebendo a homenagem das mãos do senhor presidente e saindo pelo outro lado do dispositivo, seguindo as indicações do nosso cerimonial. Portanto, convidando os senhores secretários executivos, Luiz Vanderlei dos Santos Lobo, da Amante, João Humberto Cabral Danese, da AMENC, Sérgio Luiz de Carvalho, da AMOC, Adriano Miranda Gomes, da AMASF, Bruno Souza Naves, da AMECO, Alcides Robson da Rocha, da AMBAS, Isaac Presca, da AMOG, Manuel José Retori Cabral, da AMA, Jansen Cardoso Pereira, da AMAN, Mauro Lima, da AMARP. Entre nós, os vereadores da capital, Joel Moreira e Pablito. Dando sequência às homenagens aos senhores secretários executivos, convidamos José Magno Ferreira de Andrade, da AMALG, José das Mercês Bento, da AMALPA, Júlio Maria Macedo França, da AMAPA, Carlos Alberto Vieira Pinto, da AMASP, Registramos e agradecemos a presença do vereador da capital, delegado de polícia Edson Moreira. Agradecendo também a presença entre nós do senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Licurgo Mourão.
Convidamos os senhores secretários Paulo Armando do Monte Almeida, da AMEV, Vicélio Lúcio Sabe Franco, da AMERP, Adelson Toledo de Almeida, da MESP. Convidando também o senhor Sérgio Antônio Claré de Assis, da AMESP, João Natal Bernardes, da AMPLA, Alpson Alvarenga, da ANVA. Passar por lá, né? Mais uma vez, registrando e agradecendo a presença do deputado federal Rodrigo de Castro, ele também apresentador de um dos maiores programas de sucesso da TV Alterosa, o nosso querido Minas Movimenta. Uma salva de palmas. Convidando os senhores secretários Virgílio Furtado da Costa, da ANPAR, José Adalberto Rezende, da AMAP, Antônio Sebastião de Oliveira, da ANVAR. Convidando os senhores secretários executivos Marcos Antônio Rabelo, Cacá, da ANVER, Mauro do Carmo Santiago, da ANDI, e Alonso Reis da Silva, da União Geral. Paulo Sérgio Noronha Barleta, da AMAG, Jubiaci da Silva Ramalho, da Assoleste, Alvarir Cássia Vieira, da Ardócia, Martins Pedrosa, da ANVAP, e Mídia Rezende Carvalho, da AMEC. Amanda Veriano Pimenta Pires, da AMAGE, Beatriz Peixoto Madureira, da AME, Adriana Martins Oliveira, da AMEG. Registramos e agradecemos a presença entre nós do senhor presidente da Associação Mineira de Câmaras Municipais, Altair Nogueira. Convidamos para receber a homenagem Ivonete Antunes Ferreira, da AMNOR, Maria Conceição Aparecida Rezende, da ANVI, Sinara Pacheco Gerti, da AMEC. Sobe na cadeira, pô. Ô, fotógrafo, para de atrapalhar aí. Convidamos Francisnete Soares Leite, da Conlago, Andréia da Cunha Raslan Prats, da Nova Ambache, Adolfo Maurício Pereira, da AMAG, e Vicente de Faria Paiva, da AMALPA.
convido o presidente Ângelo Roncalli, que ao término da entrega das homenagens, retorne à presidência dos trabalhos à nossa mesa de honra. Convidamos o presidente Ângelo Roncalli para que retorne à presidência dos trabalhos. Pra lá, o que eu vi? Senhoras e senhores, a partir deste momento ouviremos o pronunciamento do senhor presidente da AMM, Ângelo Roncalli. Solta isso aqui pra mim. Tira isso. Boa noite a todas, a todos. É um prazer receber cada uma das senhoras e dos senhores. Quero cumprimentar o vice-governador do estado de Minas Gerais, senhor Alberto Pinto Coelho, parceiro do movimento municipalista, sempre presente, não só nos eventos, mas nos momentos que tem que haver a cobrança, nos momentos que precisa haver o diálogo. Ele que é forjado no diálogo e sempre trabalhado a favor dos municípios de Minas Gerais. Quem eu agradeço pela parceria em todos esses anos que nós trabalhamos à frente da Associação Mineira de Municípios. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Diniz Pinheiro, também grande municipalista, parceiro das ações da MM, incansável em defesa dos municípios de Minas Gerais, na pessoa de quem cumprimenta todos os deputados estaduais aqui presentes. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em cada canto que nós viajamos, sempre tem os parlamentares trabalhando pelas suas bases, mas de forma uniforme, trabalhando a favor dos municípios de Minas Gerais. Agradeço a todos os deputados por essa parceria. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado federal Bonifácio Andrada, a voz da experiência, da sabedoria, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados federais aqui presentes. Excelentíssimo senhor secretário de Estado Danilo de Castro, parceiro dos municípios, mas acima de tudo, um conhecedor da causa municipalista e também defensor de um verdadeiro pacto federativo em que os municípios possam ter cada vez mais voz e vez. Cumprimentar o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, presidente da Câmara Municipal, vereador Léo Burguês, na pessoa de quem cumprimento todos os vereadores presentes, vereador Altair, presidente da Micam, os demais vereadores. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito de Barbacena, presidente eleito da MM, meu amigo Toninho Andrada, e dizer que é um prazer cumprimentar todas as prefeitas e os prefeitos aqui presentes em seu nome, pelo grande homem público que Vossa Excelência é, e acima de tudo, pela sensibilidade e o conciliador que é, e com certeza, junto com todos os seus pares, que tomarão posse daqui a pouco, farão diferença, não só a favor do crescimento dos municípios de Minas, mas levantará cada vez mais forte a voz de Minas, para ecoar em todo o Brasil, para que o federalismo de verdade possa fortalecer as ações
dos prefeitos e das prefeitas de Minas Gerais. Quero cumprimentar a cada uma das senhoras, dos senhores, dizer que nós fizemos uma homenagem especial aos secretários das micro-regionais, que em cada canto do estado, as micro-regionais sempre foram muito parceiras da MM. E na verdade a MM não é uma federação das micro-regionais, a MM é uma associação de municípios, engloba os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, mas as micro-regionais têm um trabalho fundamental, não só no fortalecimento das ações de gestão, no apoio aos municípios, mas também, de forma regionalizada, capitanear as demandas e apresentá-las ao governo estadual, ao governo federal e aos secretários executivos, que realmente, de fato, têm esse trabalho de também serem conciliadores, de trazer as demandas e buscar as soluções. Os nossos parabéns e muito obrigado pela dedicação e pela parceria a favor do fortalecimento do movimento municipalista. Quero cumprimentar as demais autoridades, a imprensa. Quero fazer um agradecimento especial a todos os diretores que juntamente comigo deixa neste momento a diretoria da Associação Mineira de Municípios. Quero fazê-lo em nome dos nossos vice-presidentes, prefeito Acácio, prefeito Zé Milton, prefeito Aurélio, nosso prefeito, ex-prefeito Mauro Zanin, todos aqueles diretores que conosco construíram e fortaleceram as ações a favor dos municípios de Minas Gerais. Ninguém faz nada sozinho. Eu acredito que tenho a convicção de quando há pessoas bem intencionadas, que trazem sugestões, opiniões, que nos orientam, que somam, nós fazemos a diferença. E vocês foram responsáveis por tudo aquilo que nós pudemos fazer a favor dos municípios de Minas Gerais. Quero fazer um agradecimento especial a todos aqueles que nos apoiaram de maneira muito firme para a realização do 30º Congresso Mineiro de Municípios, que ora se encerra com essa cerimônia. Agradecer mais uma vez o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o CREA, a FIENG, a OI, o SEBRAE, o BDMG, a CEMIG, a Copasa, a Caixa Econômica Federal, a FUNASA, o Tribunal de Contas, a todos aqueles parceiros, aqueles expositores e a todo aquele conjunto de profissionais que proporcionaram realizarmos o 30º Congresso Mineiro de Municípios, a 29ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, mas acima de tudo, proporcionaram que nós pudéssemos, na essência, o tema proposto ter sido contemplado no sentido que nós apresentamos os desafios, as oportunidades para os novos gestores municipais. Quero agradecer a cada um dos funcionários da MM. E aqui, inicialmente, eu quero fazer uma referência a uma guerreira que, na verdade, representa muito a força que advém dos municípios, das lideranças municipais de Minas Gerais. Nós homenageamos os secretários executivos, convivemos durante todos esses dias com prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, mas nós temos aqui entre nós, e gostaria de pedir uma salva de palmas a nossa querida Maria do Carmo, que sem dúvida alguma é um símbolo do movimento municipalista, é uma guerreira que tem uma força de vontade incrível e que, acima de tudo, sempre defendeu os interesses dos municípios. E é uma referência para todos nós que gostamos e trabalhamos a favor das causas municipalistas. Você, Maria, é um exemplo para todos nós. Continue firme, guerreira, nós precisamos muito de você, com saúde, com a sua sabedoria e com o seu amor a favor da causa municipalista. E eu, cumprimentando você, Maria, cumprimento a cada um dos funcionários da MM, a cada um que, de uma maneira ou de outra, dedicou seus esforços, que nos orientou, pessoas com quem eu aprendi e a quem eu passo a chamá-los todos como amigo. E tenho, acima de tudo, o prazer de dizer que, graças a vocês, hoje, deixando a MM,
nós temos a satisfação do dever cumprido, porque nós pudemos, a partir desse trabalho conjunto, junto com a diretoria, conquistar diversos avanços, principalmente trabalhando também em parceria com associações microrregionais. A MM, ao longo desses anos, tem trabalhado e tem tido o privilégio de ter gestores que fizeram a diferença. Recordo da nossa atual presidente do Tribunal de Contas, Adriene, do nosso grande presidente, a quem eu cumprimento, Celso Cota, que fez um belíssimo trabalho à frente da MM. Quero saudar nosso ex-presidente Zé Milton, todos aqueles que trabalharam para construir essa história. E a MM hoje, mais do que nunca, com muita altivez, com muita transparência, com muita tenacidade, vem discutindo em alto nível com os governos federal e estadual as principais questões que afligem a causa municipalista. Hoje, mesmo com a renovação de mais de 680 novos prefeitos, 550 sendo gestores pela primeira vez, através da capilaridade que tem a MM, através da prestação de serviço que tem a MM, nós já contamos hoje com mais de 600 municípios afiliados, e a demanda só vem crescendo, pela excelência na prestação de serviço e, acima de tudo, pela seriedade que ao longo dos anos, dos seus 60 anos de história, a MM conseguiu sobressair, não só como representante dos 853 municípios de Minas Gerais, mas acima de tudo, com a força de trabalhar a favor da gestão pública e da qualificação. Nós procuramos, ao longo desse período, ampliar o serviço dos nossos departamentos. Nós trabalhamos muito para fomentar a discussão nas várias regiões do Estado, através de diversas reuniões itinerantes, em que não só nós buscamos discutir as questões macro, também discutimos as questões pontuais de cada região, que a associação, com a capilaridade que tem, somou sempre esforços para levar essas demandas de forma organizada junto ao governo estadual e ao governo federal. Nós também realizamos inúmeros eventos nesse período, e eu quero destacar, além do Congresso de Prefeitos Eleitos, realizado aí com o objetivo de orientar os novos gestores. Em especial, eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos os vereadores de Minas Gerais. Eu já tive a oportunidade de ser vereador, já falei tantas vezes, o município é formado pelo Executivo e pelo Legislativo. Obviamente que nós temos questões políticas partidárias, mas foi muito bom nós termos resgatado o Congresso de Vereadores, no qual nós apoiamos a criação da Associação de Câmaras de Minas Gerais, mas acima de tudo, os vereadores de Minas tiveram a oportunidade de se qualificar, de debater e apresentar sugestões, e conheceram mais de perto as dificuldades vivenciadas pelos gestores. Obviamente que sempre se pode fazer mais, nós somos favoráveis ao controle, somos favoráveis à transparência, mas conseguimos, não só através dos nossos eventos, mas num diálogo muito próximo também com a mídia, mostrar a realidade em que nós vivemos. Nós queremos inovar, nós queremos fazer diferente, por isso nós estamos aqui reunidos trabalhando a qualificação, mas é imprescindível também que todos os atores políticos conheçam a dificuldade em que se concentra cada vez mais recursos na União e os municípios têm cada vez menos condições de investir. Ainda temos que lidar diariamente com as seguidas desonerações e obrigações às quais afligem cada vez mais os gestores municipais. Mas dentre tantos eventos, tantas bandeiras, tem um outro que nos orgulha muito, criado na gestão do presidente Zé Milton, que nós procuramos dar sequência e que hoje se afirma como um dos grandes eventos que se realiza juntamente com o Congresso Mineiro de Municípios, que é o Prêmio de Boas Práticas da Gestão Municipal, em que prefeitos das diversas regiões, de forma isenta, são selecionados e escolhidas as boas práticas através de uma parceria com a União Brasileira da Qualidade, que demonstra em todos os níveis a capacidade de inovar e de ser criativos dos nossos gestores. Ontem à noite nós premiamos diversos municípios vencedores dessas boas práticas e com certeza elas serão replicadas a favor dos demais municípios de Minas Gerais.
Porque a cada vez mais nós buscamos solucionar os nossos problemas com a criatividade, com a competência de cada povo de Minas Gerais, de cada secretário, de cada servidor público municipal. Dentre várias outras conquistas, não poderia deixar de citar a batalha que nós tivemos no Congresso Nacional, que teve o apoio maciço dos prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, e eu quero agradecer os deputados federais que se mantiveram firmes a favor da votação e da derrubada do veto do projeto dos royalties, que nossa expectativa é que seja definido o quanto antes a questão que hoje está no Supremo Tribunal Federal, e que seja definido para que possa vigorar de imediato, trazendo mais recursos para os municípios de Minas Gerais e de todo o Brasil. Além de fazer os agradecimentos a todos que contribuíram, que trabalharam, fazer aqui um breve relato de algumas das nossas ações, eu quero, finalizando, fazer um agradecimento especial ao povo de São Gonçalo do Pará. Nós temos aqui hoje muitas pessoas do meu querido município de São Gonçalo do Pará, que foi onde eu iniciei a minha trajetória política como vereador, vice-prefeito, tive a oportunidade de ser prefeito, ter sido reeleito. Um agradecimento especial a todos da região centro-oeste de Minas Gerais, tantos ex-prefeitos, prefeitos que estiveram conosco, apoiando naquele momento que nós nos colocamos à disposição para disputar a eleição da MM. Muitos diziam, um prefeito da cidade pequena, você vai se alçar nessa tentativa de conseguir se eleger, não é comum, os obstáculos são vários, mas algo me motivou de sobremaneira, que é conhecer exatamente as maiores dificuldades dos gestores de Minas Gerais, porque eu as vivenciei na plenitude. Tive a oportunidade de ser presidente de micro-regional da nossa querida Anvim de Divinópolis, tive a oportunidade de ser presidente de consórcio municipal de saúde. Então, ao longo de 20 anos, vivenciando todos esses desafios, nós aprendemos a linguagem do gestor, dos prefeitos, das prefeitas. Nós sabemos aonde o calo aperta, e isso é que nós procuramos fazer à frente da MM. Mas foi graças ao apoio do povo de São Gonçalo do Pará, graças ao apoio de maneira especial da região centro-oeste e de vários ex-prefeitos, a quem aqui eu não vou nominá-los, de tantos prefeitos reeleitos, de tantos prefeitos eleitos que acreditaram no nosso trabalho, é que foi possível construir todas essas ações de qualificação, orientação e fortalecimento do movimento municipalista de Minas Gerais. E quero, por final, agradecer a minha família, quero agradecer aqui a minha esposa Gislene, meu filho Heitor e Giovana, pessoas que no dia a dia sentem a nossa ausência, mas que compreendem e acreditam naquilo que nós fazemos e sempre nos apoiaram. E a família é para mim tão importante quanto defender a causa municipalista. Sejam os caminhos que nós iremos trilhar, sempre estaremos empunhando a bandeira do municipalismo, porque é no município que vive o cidadão, e é lá que nós vamos fazer a diferença. Parabéns a todos, muito obrigado, viva os municípios de Minas Gerais! Senhoras e senhores, teremos agora a posse da nova diretoria da AMM. Convidamos o senhor prefeito municipal de
assinar o termo de posse. Senhor presidente Antônio Carlos Dorgal de Andrada. Como diria o deputado Lafayette, são tantos ministros, não é, deputado? Convido agora o presidente que deixa a AMM para que assine o termo de posse do novo presidente da Associação Mineira de Municípios. Senhoras e senhores, solicitamos ao senhor presidente da AMM, prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, para que a partir deste momento assuma a presidência da mesa e a direção dos trabalhos deste Congresso. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento do presidente da AMM, Antônio Carlos Dorgal de Andrada. Boa noite. Excelentíssimo vice-governador Alberto Coelho, nessa solenidade representando o excelentíssimo senhor governador Antônio Anastasia. Vossa Excelência, vice-governador, vem exercendo o papel de destaque na condução da máquina pública mineira. E não nos surpreende a qualidade da sua atuação. Pude conviver com Vossa Excelência na Assembleia Mineira e testemunhar que desde os tempos em que Vossa Excelência exerceu com brilho a função parlamentar, presidindo inclusive o Parlamento Mineiro, as teses municipalistas tinham prioridade na sua pauta de trabalho. Agradecemos sua honrosa presença entre nós. Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Dionísio Pinheiro, Vossa Excelência também tem demonstrado uma identidade formidável com a causa municipalista, colocando a Assembleia Legislativa como poder nas ruas, no interior, nos municípios, para discutir aquela pauta que realmente empolga os mineiros e que tanta repercussão tem na vida municipal. O seu trabalho é um trabalho realmente importante, que merece os nossos aplausos, e eu aproveito nesse instante também para saudar a pessoa de Vossa Excelência, todos os parlamentares estaduais aqui presentes que compõem o conjunto desse trabalho belíssimo que a atual legislatura vem desempenhando. Excelentíssimo deputado federal Bonifácio Andrada, meu pai, que pela maneira de ver e de fazer a política tem sido, ao longo da minha vida, a minha principal referência. Ele que vem há muitos e muitos anos, há cerca de 50 anos, disputando eleições, exercendo mandatos, sem dúvida é o decano da política mineira na atualidade e um dos decanos a nível nacional. Excelentíssimo secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro, figura que se identifica com o municipalismo,
é um interlocutor privilegiado que os municípios têm dentro do governo mineiro, sempre aberto, disponível, sempre tem um espaço na agenda dele para poder atender quem quer que seja, não interessa a região, não interessa o cargo, a importância, ele realmente está sempre aberto, de fácil acesso, e isso é fundamental num governo que pretende ser, como é, um governo aberto ao interior e aos municípios. Através de Vossa Excelência, eu quero aqui também cumprimentar todos os secretários de Estado aqui presentes que nos prestigiam nessa noite. Excelentíssimo senhor vice-prefeito dessa capital, Délio Malheiros. Tive também o privilégio de conviver com ele na Assembleia Mineira. Político aguerrido, determinado, que aqui representa o prefeito Márcio Lacerda. Municipalista de primeira hora também, que tem prestigiado a AMM. Peço que leve a ele as nossas palavras de reconhecimento, de carinho, e dizer que contamos com ele, com o peso da capital, a cidade anfitriã deste evento, para o enfrentamento dos próximos desafios que haveremos de nos defrontarmos. Deixa eu só fazer. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal dessa capital, vereador Léo Burguês, quem também tive a oportunidade de conviver quando estava na presidência do Tribunal de Contas. Ele levando demandas da Câmara Municipal que refletiam demandas das câmaras municipais do estado inteiro. É também um lutador e um municipalista de primeira hora. Nossos cumprimentos. Prezado, estimado presidente da AMM, Ângelo Roncalli. Aprendi na convivência dos últimos meses, quando iniciei a minha campanha para a presidência da entidade, tive a oportunidade e o privilégio de conviver de uma maneira mais próxima com Ângelo Roncalli. E aprendi muito com ele. Ele é um municipalista autêntico, que abraça a causa de uma maneira quase que sacerdotal. Ele faz o municipalismo artesanal, aquele que é preciso ser feito, buscando, identificando em cada lugar, em cada situação, a essência do problema, tentando buscar as raízes do problema para construir a solução. Aprendi muito e quero tê-lo ao meu lado nessa gestão que estamos iniciando, porque a sua colaboração será fundamental para o projeto da AMM. Senhoras e senhores presidentes e secretários executivos das associações micro-regionais, que são entidades que dão uma capilaridade enorme ao movimento municipalista e que precisa continuar a ter o apoio e o estímulo da AMM. Senhoras e senhores diretores que vão tomar posse, que estão tomando posse hoje comigo aqui, a minha equipe de trabalho, né? Essa equipe é fundamental, porque uma andorinha não faz verão, o que vale ao coletivo é o conjunto, e é com eles e com os senhores prefeitos e prefeitas que nós haveremos de continuar esta caminhada em defesa do municipalismo. Senhoras e senhores prefeitos municipais, vice-prefeitos, vereadores, agentes públicos municipais, muitos deles participaram dos eventos desse congresso, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Inicio minhas palavras com agradecimentos e reconhecimentos de gratidão a todos aqueles que contribuíram para a minha eleição ao cargo de presidente da Associação Mineira de Municípios. A Deus pelas oportunidades e realizações que vem me ofertando. Aos barbacenenses pela confiança demonstrada nas urnas e que permitiram a minha eleição para a prefeitura da cidade, condição necessária para que pudesse estar aqui hoje. Às prefeitas e aos prefeitos mineiros pelo decidido apoio que permitiu a minha eleição e a dos membros da diretoria para o comando de uma das maiores entidades municipalistas do país por um processo consensual que contribuiu para o fortalecimento da unidade do movimento. Aos prefeitos que integram comigo a diretoria hoje empossada,
pela participação e disposição de lutar pela causa municipalista. A diretoria que se despede, após 2 anos de intensa atividade, e aos funcionários da entidade, externo o meu reconhecimento pelos serviços prestados e pela transição administrativa segura e equilibrada que proporcionaram. E saúdo a todos os seus integrantes na pessoa do presidente Ângelo Roncalli, a quem parabenizo pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido à frente da entidade e pela competente atuação nos inúmeros embates que atuou em favor dos municípios mineiros. A sua gestão encerra-se com um brilho refletido pelo sucesso e magnitude desse exitoso Congresso de Municípios e sob os merecidos aplausos dos presentes, dos milhares de participantes desse evento e dos entusiastas do municipalismo. Devo ainda, como municipalista, dirigir-me ao governador Antônio Anastasia, aniversariante de hoje. Saudamos Sua Excelência, homem público que muito bem retrata a mineiridade e que, com reconhecida eficiência, vem conduzindo o Estado pela disponibilidade permanente no trato dos assuntos atinentes aos municípios e pela interlocução sempre elevada, aberta e positiva, na defesa do interesse público dos mineiros. Não nos surpreende, nem a todos quantos conhecem sua capacidade e inteligência, a sua visão administrativa privilegiada, que tem possibilitado ao Estado conquistar resultados reconhecidamente positivos em favor da gente mineira. E, na atualidade, seguramente, Sua Excelência se coloca no tablado político-administrativo brasileiro como um dos melhores executivos públicos do país, se não o melhor e mais capacitado. Sua gestão é continuidade do trabalho iniciado pelo ex-governador Aécio Neves, valiosa contribuição que Minas ofertou à nação através do Senado Federal, a quem também saudamos pelas ações expendidas no esforço de recuperação fiscal de Minas, que possibilitaram a realização de obras que beneficiaram as centenas de comunas do nosso vasto interior e que continuam a produzir bons resultados e também visibilidade ao Estado como exemplo de boa governança. O seu grande legado, entretanto, foi recuperar o prestígio de Minas no cenário nacional e resgatar a confiança na boa prática governamental. Senhoras prefeitas e senhores prefeitos, minhas senhoras e meus senhores, há exatos 20 anos, em 1993, assumia o comando da prefeitura da minha terra. Hoje, de volta ao Executivo Municipal, ao rever a saga municipalista das últimas 2 décadas, verifico que ela acumulou dificuldades, incompreensões, perdas e lutas inglórias. Mas verificamos também que tais infortúnios não afastaram os idealistas e os vocacionados pelas lides municipais que permanecem entrincheirados e preparados para novos embates. E a presença das prefeitas e prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, agentes públicos e lideranças municipais aqui neste grande evento é prova disso. A evolução recente do Estado de Direito Democrático brasileiro, se por um lado consolidou as liberdades públicas e privilegiou as conquistas sociais, proporcionou também um contínuo e crescente processo de centralização governamental, distorcendo os princípios descentralizadores que norteiam o sistema federativo, impedindo os municípios brasileiros de assumirem verdadeiramente a condição de ente federativo da Federação Brasileira. Se há pouco mais de 20 anos vivíamos o positivo impacto da nova ordem constitucional de 1988 e a redemocratização da nação, experimentando conquistas inéditas que a nova Constituição assegurava, com suas marchas e contramarchas naturais de um período pós-constituinte, hoje, consolidada entre nós a democracia, os desafios são bem outros. Dos dias atuais, a temática econômica domina o cenário com o advento da globalização, impondo novas exigências, como a eficiência governamental em busca de resultados e a ampliação das políticas públicas sociais, e aflorando outros temas, como a necessidade crescente do respeito às diferenças e às minorias,
o avanço da cibernética alterando o panorama das relações humanas, a ampla difusão da cultura, a consciência ecológica generalizada, a revolução das técnicas e suas constantes inovações, a incontrolável profusão do saber, os avanços inimagináveis nos diversos ramos científicos, a transformação do direito democrático em instrumento popular de garantia de novos direitos em ritmo frenético, a questão do tráfico de drogas, a corrupção, a insegurança, enfim, o que se nos coloca à frente é um mundo novo, indomável, por vezes desconhecido, complexo, exigindo de cada gestor público a árdua missão de edificar a estabilidade administrativa na instabilidade dos tempos atuais e de ofertar à sociedade certezas num mundo tão incerto e complexo. Neste cenário, é ao mesmo tempo responsabilidade e tarefa gigantescas a função de gerir a coisa pública de forma ética, republicana e transparente, em conformidade com as leis e sem perder de vista o interesse público. Hoje, o municipalismo se reveste de importância ainda maior pela bandeira que empunha e possibilidade que oferta de descentralizar as estruturas do Estado brasileiro, estimulando o desenvolvimento das comunidades e democratizando as decisões. Estes princípios municipalistas adquirem maior visibilidade diante dos desequilíbrios acumulados na construção da Federação Brasileira ao longo destes anos, que fizeram concentrar quase 70% das receitas da nação nas mãos da União e destinam pouco mais de 15% para os mais de 5.500 municípios do país. Parece irreal, inusitado mesmo, mas na Federação Brasileira de hoje, esse quadro afasta o dinheiro do problema, dificultando a solução dos mesmos e burocratizando excessivamente a liberação de recursos. É uma equação ilógica, que não fecha e que traz prejuízos à boa gestão. Também a falta de participação institucionalizada dos municípios no Pacto Federativo é outro tema que precisa ser debatido com maior destaque e seriedade. O sistema federativo tem por base a autonomia e a participação dos seus entes nas decisões nacionais, especialmente na elaboração das políticas públicas e dos programas governamentais. Se no sistema federativo a União detém a soberania nacional e se os estados têm representação igualitária no Senado Federal, no coração do poder central, onde está o município que não tem voz nem espaço nos centros decisórios do país? Mas se negam vez e voz aos municípios como entes da federação. É bem verdade que os demais entes, especialmente a União, não conseguem praticar seus programas sem a parceria municipal. Assim, vivemos hoje uma relação injusta e desigual, na qual cabe ao município simplesmente executar programas distribuídos como pacotes prontos e acabados, sem levar em conta as necessidades específicas dos municípios e a sua capacidade criativa, tolhendo também a sua autonomia tolhendo também a sua autonomia de propor ou buscar alternativas. Uma lista bem longa de problemas se evoluma à nossa frente, como a desoneração de impostos em atos unilaterais do governo federal, em prejuízo das já escassas receitas municipais, sem as devidas compensações. O excesso de encargos e obrigações impostas pelas diversas legislações aos municípios, sem a garantia do repasse de recursos para suportá-las. A crescente judicialização da saúde, com o consequente descontrole financeiro e orçamentário do setor. A excessiva intromissão de determinados órgãos de controle em atos e políticas públicas eminentemente discricionários e locais, em desrespeito ao princípio democrático da soberania popular, externado livremente nas urnas eleitorais. As dificuldades de capacitação dos recursos humanos necessários às exigências técnicas cada vez maiores dos serviços e atividades públicas. A falta de estímulo ao aperfeiçoamento instrumental das administrações locais,
especialmente em informática e inovação tecnológica. A rigidez das exigências constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal, que não prevêem dispositivos flexibilizadores, eficazes face às crises e desequilíbrios econômicos cada vez mais frequentes, que podem imputar penalidades aos gestores públicos sem que os mesmos sejam os responsáveis pelo problema. Estes temas, entre outros, dominam a problemática municipal nesse início de século. E é certo que, enquanto tais questões não forem equacionadas, não haverá como falar em crescimento sustentável e saudável do país. Porque a percepção de progresso, de desenvolvimento, de paz social, não se dá em planilhas ou dados estatísticos elaborados por especialistas ou burocratas encastelados nos cumes do poder e distantes da nossa realidade cotidiana, seja no ambiente federativo, seja nos escritórios dos organismos internacionais. Ou o desenvolvimento é perceptível onde estamos, onde temos nossos sonhos e frustrações, é dizer, nas cidades, ou ele não existe, ou, quando muito, não passará de relatório tecnocrata para alimentar agências a serviço do capital globalizado. É no nosso cotidiano, no interior das nossas casas, na juventude saudável, na valorização do idoso, nas oportunidades de trabalho e de capacitação contínua, no trânsito diário em ruas pavimentadas, no andar dos pedestres pelos passeios, na limpeza urbana, na iluminação dos logradouros públicos, no atendimento nos postos de saúde e hospitais, no bom ambiente escolar e na excelência do ensino, na pureza do ar que respiramos, no lazer e no entretenimento, no acesso à cultura, na prestação de serviços básicos de saneamento, na inclusão digital, na qualidade do transporte de massas, na beleza das nossas praças, na segurança dos nossos lares e na alegria de viver em comunidade, que poderemos efetivamente medir o grau de desenvolvimento da nação. E decididamente, será impossível conquistar essa meta sem resgatarmos o município como locus primordial para as satisfações das demandas humanas e sociais, onde tudo acontece. Nesse cenário tão complexo, o municipalismo não tem conseguido encontrar caminhos ou opções razoáveis que assegurem o seu desenvolvimento como imaginamos, ou a realização de seus princípios históricos. Nos últimos anos, o que temos assistido é um contínuo retrocesso em várias frentes, gerando estrangulação econômica e financeira das cidades, com perdas muitas vezes irrecuperáveis de oportunidades, acarretando o enfraquecimento e o encolhimento das políticas públicas municipais, hoje praticamente inexistentes, penalizando principalmente as camadas mais necessitadas e carentes da população e podando as potencialidades locais. Nós, municipalistas, cônscios dessa realidade e cientes dos problemas e desafios que nos aguardam, haveremos de nos unir ainda mais para confrontá-los, senão suplantá-los ou removê-los. Devemos, nós, municipalistas, estar preparados para despender os esforços e os sacrifícios que tais demandas exigirão. E confiamos plenamente na força e capacidade de mobilização dos nossos municípios, a verdadeira voz de Minas, para que ela seja também ouvida por todo o Brasil. E esta certeza encontra raízes sólidas no ideário que herdamos dos Inconfidentes, heróis de ontem, cujos exemplos de luta e coragem estão eternizados em nossa história, ecoando pelas nossas montanhas e pelas mentes das gerações que nos antecederam até os nossos dias. Deles, herdamos a inquietude rebelde de quem se indigna com as injustiças e a prepotência dos oportunistas e poderosos. E esses sentimentos sempre empolgaram os habitantes das Gerais, e é deles que iremos nos valer para animar o espírito municipalista, para que, além da crença em dias melhores, assuma cada um o seu papel no indispensável trabalho de construção do futuro que queremos. O homem público que se propõe a ser o intérprete de tão complexas e indecifráveis variantes, objetivando a transformação da sua comuna, não pode, no entanto, fazê-lo sozinho, trilhar solitário, estar isolado. É fundamental aos gestores públicos articular o governo com a sociedade, abrindo diálogo direto, principalmente com o cidadão comum,
Se o governo é o principal instrumento de promoção social, é na própria sociedade que ele encontra as ferramentas para o trabalho. Governo e sociedade devem buscar uma só identidade de propósitos. Sabemos, infelizmente, que a inoperância, a ineficiência, a corrupção e a demagogia de determinados setores têm corroído o ambiente político, abrindo um fosso entre ele e diversos segmentos sociais. O municipalismo tem como meta resgatar a respeitabilidade das ações políticas com a descentralização e maior proximidade das decisões de governo com a população, estimulando gestões públicas mais transparentes, eficientes e justas. Os franceses nos ensinam que uma videira, para proporcionar vinhos de qualidade, requer um terroir para florescer, que na definição deles é uma terra onde tudo conspira a favor da vida, ou seja, uma terra com paixão, que sem esse ingrediente seria apenas um terreno improdutivo. O Brasil, como Estado, precisa olhar para os municípios não como uma simples divisão territorial ou item federativo, mas como terroir das suas buscas e conquistas para se realizar como nação. Senhoras e senhores, ao deixar o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado para concorrer às eleições municipais, citei frase do meu avô Zezinho Bonifácio para justificar o meu ato. Ele dizia que o homem público tem como morada as praças e como refúgio as ruas das cidades. Afirmei, então, naquela ocasião, é para lá que eu vou. De fato, reencontrei nas comunidades, vilas, logradouros públicos e caminhos rurais as possibilidades que a política traz em si. A ação pela base, solidificando a construção dos estados pela grandeza do Brasil. Que Deus nos ilumine no desempenho dessa tarefa municipalista que fomos investidos e nos dê forças para trabalhar pelas nossas cidades. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos neste momento para tomar posse as senhoras e senhores prefeitos que compõem a nova diretoria da AMM e que já se encontram neste palco de honra. Portanto, eu solicito aos senhores integrantes da nova diretoria que, ao ouvirem os seus nomes, se dirijam até a mesa posicionada agora no centro deste palco para a assinatura do termo de posse. Em seguida, os senhores recebem os cumprimentos das autoridades que integram a nossa mesa. Convidamos para a posse o Conselho Diretor, formado pelo senhor primeiro vice-presidente e prefeito de Ipoiúna, Helder Castro de Souza Oliva, senhor segundo vice-presidente e prefeito de Sete Lagoas, Márcio Reinaldo Dias Moreira, o senhor terceiro vice-presidente, prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio de Faria, senhor primeiro secretário prefeito de São Lourenço, José Sacido Bárcia Neto, senhor segundo secretário prefeito de Lagoa dos Patos, Hércules Vande Durães da Fonseca,
Senhor primeiro tesoureiro, prefeito de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo. Senhor segundo tesoureiro, prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado. Convidamos os senhores diretores regionais da região central, prefeito de Coronel Xavier Chaves, Helder Sávio Silva. Prefeito de Itaguara, Alisson Diego Batista Moraes. Prefeito de São Domingos do Prata, Fernando Rola. Região Sul, prefeito municipal de Andradas, Rodrigo Aparecido Lopes. Prefeito municipal de Varginha, Antônio Silva. Prefeita de Carmo do Rio Claro, Maria Aparecida Vilela. Da região Noroeste, prefeito municipal de Unai, Delvito Alves da Silva Filho. Prefeita de Uruana de Minas, Tânia Menezes Lepesquer. Prefeito de Bonfinópolis de Minas, Donizete Antônio dos Santos. Da região do Triângulo, prefeito de Campo Florido, Ademir Ferreira de Melo. Prefeito de Pirajuba, Rui Gomes Nogueira Ramos. Prefeita de Conquista, Vera Lúcia Guardieiro. Da região do Alto Paranaíba, prefeito de Pedrinópolis, Fausto Ferreira da Silva. Prefeito de Sacramento, Bruno Escalon Cordeiro. Prefeito de Patrocínio, Lucas Campos de Siqueira. Da região Centro-Oeste, prefeito de Itaúna, Osmando Pereira da Silva.
Prefeito de Iguatama, Leonardo Carvalho Muniz. Prefeito de São Francisco de Paula, Altair Júnior da Silva. Da região da Zona da Mata, prefeito de Divinésia, Antônio Geraldo Alves. Prefeito de Carangola, Luiz César Soares Ricardo. Prefeito de Rio Casca, José Mário Russo Maroca. Região Norte, prefeito de Montezuma, Erival José Martins. Prefeito de São Francisco, Luiz Rocha Neto. Prefeito de Rio Pardo de Minas, Jovelino Pinheiro Costa. Do Jequitinhonha, Mucuri, prefeita de Malacacheta, Maria Ivone Ramalho dos Santos. Prefeita de Jequitinhonha, Iracilda Dias da Silva. Prefeita de Almenara, Fabiane Ferraz Gil Figueiredo. Da região do Rio Doce, prefeito de Galileia, Rômulo Gonçalves de Oliveira. Prefeito de Periquito, Geraldo Martins Godoy. Prefeito de Santa Rita de Minas, Hélio Donato Dornelas. Convidamos para assinar o termo de posse os 3 membros efetivos: o prefeito de Campo Belo, Marco Túlio Lopes Miguel, o prefeito de Araxá, Jeová Moreira da Costa, e o prefeito de Itapecerica, Antônio Dianés. Convidamos para assinatura os 3 membros suplentes da diretoria:
Prefeito de Curvelo, Maurílio Soares Guimarães. Prefeito de Caeté, José Geraldo de Oliveira Silva. Prefeito de Itamonte, Ari Pinto Constantino dos Santos. Peço por gentileza às autoridades que compõem a mesa que fiquem à vontade, pode se sentar, porque saudaremos a partir de agora, também nesta solenidade, os presidentes das associações micro-regionais, também diretores desta Associação Mineira de Municípios. Então eu peço por gentileza, assim que eu anunciar o nome de Vossas Excelências, que os senhores ou as senhoras fiquem em pé e recebam os aplausos de todos. Saudamos os presidentes das associações micro-regionais, também diretores desta AMM. Roberto Balbino de Oliveira, da Associação dos Municípios do Médio Rio Doce. Carlaine de Jesus Pedrosa, da Associação de Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Carlúcio Mendes Leite, da Associação da Área Mineira da Sudene. Alexander Silva de Oliveira, da região dos Inconfidentes. Hélio Donato Dornelas, da vertente ocidental do Caparaó. Gaspar Carlos Filho, da Associação dos Municípios do Alto do Rio São Francisco. Eles que recebem os nossos aplausos. Marcos Eugênio Sanches Martins, do Centro-Oeste Mineiro. Gilmar Machado, também aqui presente, da Associação dos Municípios do Vale do Paranaíba. Roberto Costa Alves, da Associação da Bacia do Suaçuí. Álvaro Mariano Júnior, da Associação da Baixa Mogiana. Antônio Carlos de Andrada, da Associação da Mantiqueira. Rêmulo Aloysio, da Associação do Médio Rio Grande. Sebastião Hilário Bittencourt, da Associação da Zona da Mata. Helder Cássio de Souza, do Alto do Rio Pardo. Tiago Levi Araújo Pimenta, do Alto Jequitinhonha. Lucas Campos de Cerqueira, da Associação dos Municípios do Alto Paranaíba. Ivair de Almeida Cerqueira Neto, do Alto Paraopeba. Márcio Reinaldo Dias Moreira, da Associação do Alto Rio das Velhas. Cláudia do Carmo Barroso, da Associação dos Municípios do Alto Rio Grande. Geraldo Magela Eloy, do Alto Sapucaí. Reinaldo Vilela Paranaíba, da Associação dos Municípios do Baixo do Sapucaí. Ari Pinto Constantino dos Santos, da Micro-Regional do Circuito das Águas. Arnaldo Lemos Figueiredo, da Micro-Regional do Lago de Furnas. Vilma Maria Diniz Gonçalves, da Micro-Regional do Médio Espinhaço. Armando Jardim Paixão, do Médio Jequitinhonha. Fernando Rola, do Médio Piracicaba. José Alves, da Associação Regional do Médio Rio das Velhas. Almiro Marques Laceta, do Médio Rio Pomba. Maria das Dores de Oliveira, do Médio São Francisco. Rosângela Martins Dantas, do Médio Sapucaí. João Paulo da Silva, do Noroeste de Minas. Jeová Moreira da Costa, da Associação dos Municípios do Planalto de Araxá, eles que recebem os nossos aplausos. Saudando também os presidentes das micro-regionais: Geraldo Martins Godoy, do Vale do Aço. Fábio Alves Costa Fonseca, do Vale do Itapecerica. Dr. Geraldo Dias Amador, do Vale do Mucuri. Fernando Antônio Dutra Macedo, do Vale do Paraibuna. Celso Cota, da Associação dos Municípios do Vale do Rio Piranga. Paulo Piau Nogueira, da Associação dos Municípios do Vale do Rio Grande. Sinara Rafaela Campos, dos Campos das Vertentes. Rosângela Mendes Alves, pelo Desenvolvimento Integrado. Silvanei Batista dos Santos, da Associação União Geral. Wanderson Elisei Coelho, da Micro-Regional do Leste de Minas. Joaquim Campos Reis, do Lago de Três Marias. E Pedro Carlos Santos,
da microrregional dos municípios da microrregião do Baixo do Jequitinhonha. Eles que recebem os nossos aplausos. Senhoras e senhores, ouviremos agora a mensagem do senhor vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o prefeito Ângelo Roncalli, presidente da Associação Mineira dos Municípios, que agora entrega a batuta ao novo prefeito Antônio Carlos Andrada, ao nosso querido vice-governador Alberto Pinto Coelho, ao empossado deste evento, Toninho Andrada. Gostaria de cumprimentar seu pai, deputado federal Bonifácio Andrada. Gostaria de cumprimentar nosso presidente da Assembleia de Minas, deputado Diniz Pinheiro, essa grande liderança hoje no nosso estado, vereador Léo Burguês, meu ex-colega na Câmara e agora presidindo a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Prefeitos, vereadores presentes nessa posse. Gostaria de cumprimentar os prefeitos empossados e os vereadores Pablito, Joel Moreira e delegado Edson da Câmara de Belo Horizonte. Trago para os senhores a mensagem também do prefeito da nossa capital, Márcio Lacerda. E quero dizer que todos nós devemos empunhar diuturnamente a bandeira do municipalismo. Não é possível conviver mais com a concentração de 70% dos recursos nas mãos do poder central, que é a União, e os municípios terem que assumir todos os problemas do dia a dia do cidadão. Eu estava dizendo ainda hoje que não há neste ano e no ano passado nenhuma ação do órgão de controle, que é o Ministério Público, contra o poder central, que é a União. E os prefeitos têm que, no dia a dia, suportar inúmeras ações judiciais para que deem remédio, transporte, comida, moradia, asfalto para os munícipes. Enquanto isso, os recursos que chegam no município não alcançam 15% da receita tributária nacional. Daí, esta causa do municipalismo não é só desse modesto vice-prefeito de Belo Horizonte e do prefeito Márcio Lacerda. É de todos nós, de todos os munícipes, de todos os cidadãos que no dia a dia batem na porta dos prefeitos e dos vereadores em busca da solução dos seus problemas. Nós temos, portanto, meu caro Toninho Andrada, que assumir essa bandeira como forma de preservar o municipalismo, o federalismo, hoje tão maculado com essa situação de distribuição desarrazoada dos recursos públicos arrecadados pela União. Ficam aqui essas modestas palavras. E creio eu que a AMM, que hoje congrega mais de 600 prefeituras do nosso estado, reflete com enorme fidelidade os anseios de toda a população de Minas Gerais, que a cada dia está ultrajada nos seus direitos básicos, porque não há como os municípios atenderem a todas as demandas do dia a dia, especialmente na área da saúde, da educação e da segurança. Portanto, a causa do municipalismo, tão bem abraçada pela AMM e por sua nova diretoria, é a causa de todos nós, é a causa do cidadão mineiro. A todos vocês, muito obrigado. Senhoras e senhores, a partir deste momento assistiremos a uma mensagem enviada pelo excelentíssimo senhor senador da República, Aécio Neves.
Minhas caras amigas, amigos, prefeitas, prefeitos, vice-prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, lideranças municipais de toda Minas Gerais. Não pude estar presente em mais esse congresso da MM, mas faço questão de deixar com vocês uma mensagem. Uma mensagem, em primeiro lugar, de agradecimento. Agradecimento à parceria que tivemos ao longo dos últimos 10 anos e que foram fundamentais para que políticas municipalistas fossem implementadas em toda Minas Gerais. Um agradecimento especial ao companheiro Ângelo Roncalli, que ao lado da diretoria da MM encerra agora o seu mandato, reiterando que a sua liderança já não é mais apenas uma liderança mineira. Você tem tido a oportunidade de, nacionalmente, incluir na agenda do Brasil a pauta municipalista. E tenho certeza que, mesmo deixando hoje o seu mandato, você continuará a ser uma liderança nacional extremamente importante para que o Brasil possa, no futuro, efetivamente refundar a federação, garantindo a municípios e aos estados as condições deles próprios enfrentarem suas dificuldades. Uma palavra final de cumprimento ao companheiro Antônio Andrada, amigo de longa data, que assume agora a MM. Também a sua liderança permitirá que Minas esteja cada vez mais unida, coesa, porque nós sabemos que quando o Brasil precisa, Minas sempre se faz presente. Um grande abraço, sucesso em mais este congresso e a certeza de que estaremos juntos, não apenas pelas estradas de Minas, mas quem sabe dentro de pouco tempo pelas estradas do Brasil. Ouviremos neste momento a mensagem do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro. Eu já ia pegar as nominatas com o secretário Danilo e já ficou ansioso. Não, Diniz, para. Ele fica sabendo ansioso. A nossa saudação é breve e rápida. Vocês já conhecem a nossa história e a nossa paixão pela causa municipalista. Municipalista é isso. Eu falo, querido amigo governador Alberto Pinto Coelho, o municipalista ele é louco, ele é apaixonado, ele é devotado pela causa pública. E nada melhor que reencontrar vocês, amigos e amigas, e reencontrar uma pessoa que eu devoto a ela muito carinho, muito apreço. E fui aqui recepcionado pelo seu abraço, pelo abraço fraterno, pelo abraço afetuoso, pelo abraço amigo. Eu tenho certeza absoluta que é dessa força, que é dessa coragem, que é dessa obstinação, desse seu espírito de luta, Maria do Carmo, que todos nós precisamos. Muito mais do que Minas, eu falo que o Brasil precisa do seu sorriso, do seu encantamento pela vida, da sua alegria de continuar caminhando pelas estradas de Minas, fazendo bem, ajudando, até porque essa é a melhor maneira de edificar um Estado melhor, de edificar e construir um Brasil melhor. Eu sempre digo, amigo Alberto Pinto Coelho, amigo Toninho Andrada, Bonifácio Andrada, Ângelo Roncalli, e me leva a uma reflexão quando eu vejo esse ambiente tão aconchegante, esse ambiente possuído de fé e perseverança, que existe ainda, lamentavelmente, um Brasil de desigualdade, contraste, exclusões, e que nos leva a pensar na relação profunda ainda que existe entre as mazelas das regiões mais pobres e o colapso cultural que as atinge, e que será solucionado, prefeitos, vereadores, vereadoras, prefeitas, não somente com a força do poderio econômico e também não somente com a força do nosso PIB, mas acima de tudo com os nossos valores, com os nossos princípios, com os nossos preceitos, com a nossa vida espiritual. E é por isso que eu continuo sendo apaixonado pela vida pública, acreditando que através desse belo e lindo instrumento nós haveremos de mudar não somente a realidade de Minas, que está caminhando numa trajetória ascendente, mas acima de tudo, que possa nos levar um impulso vigoroso para transformar de vez e colocar o Brasil na rota do progresso, do desenvolvimento, da prosperidade, e que a gente possa abraçar com mais rapidez aquele belo destino que se chama justiça social. Deixo aqui a minha palavra de agradecimento a você, amigo Ângelo Roncalli. Quero pedir a permissão aos mineiros e mineiros para expressar a você a nossa mais viva gratidão pelo carinho, pela força à vida pública, pelo amor ao próximo e pela forma com que você conduziu, sempre com brilhantismo, essa Casa de Minas que se chama Associação Mineira dos Municípios, e certamente impregnado desse ideal missionário de fazer o bem, de transformar e de conceder ao nosso povo, e sobretudo a todos os mineiros e mineiras, as mesmas chances e oportunidades. E
quero aproveitar esse ambiente que nos leva a sonhar, que nos leva a continuar a estrada da vida pública, para abraçar e para desejar a você, amigo Toninho Andrada, muito sucesso, muito êxito, muita prosperidade. E eu digo a vocês, prefeitos, prefeitas, apaixonados pela vida pública, que felizes da nação, que tem a grandeza, que tem um caráter de retidão, que tem um compromisso, que tem história da família Andrada. Portanto, Bonifácio Andrada, eu quero aqui, com a alma genuflex, com muita humildade, reverenciá-lo, porque realmente o senhor é um exemplo para todos nós. Se Minas é próspera, se Minas é rica, se Minas avançou, se Minas se torna cada dia mais uma referência para o Brasil, isto se deve, sobretudo, à participação sempre altiva, à participação sempre patriótica da família Andrada. E certamente hoje é um dia de júbilo, de alegria, de encantamento para todos nós. E provavelmente o coração do nosso patriarca Bonifácio Andrada deve estar sobressalto, porque é algo que nos leva a passear pelo caminho da emoção, porque seu filho brilhou na Assembleia de Minas, seu filho brilhou no Tribunal de Contas, seu filho já brilhou na trincheira municipal de Barbacena e haverá de brilhar cada dia mais à frente agora dessa grandiosa tarefa de transformar Minas e de transformar o Brasil. Portanto, desejo a todos vocês, amigos e amigas, boa sorte, um belo futuro. E eu digo e repito com toda convicção, se a gente quiser acabar com a corrupção, se a gente quiser banir de uma vez a pobreza, erradicar a miséria, só tem um caminho, querido amigo, grande líder, grande artesão da política de Minas, Alberto Pinto Coelho, é fortalecer, dar vez, dar voz, dar dinheiro, dar recursos, dar condições aos municípios, porque vocês são os verdadeiros obreiros do bem. Vamos juntos, com a luz de cada um de vocês, abraçar o futuro, vamos juntos, mostrar ao Brasil que vale a pena carregar no peito esse espírito municipalista. Que Deus abençoe, paz, saúde, alegria. Vamos lá, Toninho Andrada, cabe a você agora essa bela condição de nos levar o mais rápido possível à tão sonhada justiça social. Muito obrigado, que Deus abençoe, paz e alegria. Senhoras e senhores, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor vice-governador do estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Com imensa honra e muita alegria, represento o governador Antônio Anastasia nesta importante solenidade. Inicialmente, quero cumprimentar Ângelo Roncalli, essa liderança expoente do municipalismo, que encerra a sua brilhante gestão à frente da AMM, e na sua pessoa, meu caro Ângelo, estender os cumprimentos a toda a diretoria que ombrou junto com você também os destinos dessa importante entidade. Cumprimentar o presidente ora empossado, esta figura de homem público que todos admiramos, jovem ainda, de boa cepa, que tive a oportunidade de com ele conviver no Parlamento Mineiro e pude experimentar no cotidiano das nossas lides o seu brilho, os seus pendores para a vida pública e à frente de uma missão muito honrosa de presidir o Tribunal de Contas. O chamamento da sua querida Barbacena o fez para a alegria de todos nós e das nossas Minas Gerais reinserir na vida pública, buscando um mandato vitorioso de prefeito da sua querida terra pela segunda vez. Refiro-me ao amigo Antônio Carlos de Andrada, nosso Toninho Andrada, que certamente, por seu intermédio, estendo os cumprimentos
a nova diretoria ora empossada, com essa nobre e importante missão. Cumprimento e destaco a presença deste grande líder, o presidente da Assembleia de Minas Gerais, deputado Diniz Pinheiro, que marca a sua gestão, não só à frente de um poder que tem a nobre missão de legislar e fiscalizar, mas impõe ao Parlamento Mineiro o protagonismo que corresponde aos anseios da sociedade mineira. Cumprimento também, com muito destaque, a presença querida do deputado Bonifácio Andrada, fonte inesgotável de ensinamento e fonte referencial para todos nós na vida pública. Destaco a presença do eminente deputado federal Rodrigo de Castro, jovem liderança que se impõe no Congresso Nacional com muito brilho, defendendo os legítimos interesses das nossas Minas Gerais e certamente com a visão e um olhar também para os interesses nacionais. Cumprimentar a presença ilustre do vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, meu companheiro do Parlamento Mineiro, que agora empresta com muito brilho e competência o seu trabalho à frente da municipalidade da capital. Cumprimentar o presidente reeleito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Léo Borges, e em seu nome estender os cumprimentos a todos os vereadores presentes, eminentes lideranças municipais. Cumprimentar meu companheiro de governo e em seu nome estender os cumprimentos a todos os membros do governo, o eminente secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro, que ocupa com muita justiça, pela sua competência, pela sua habilidade, pelo seu trato com a coisa pública, essa importante pasta nos governos de Aécio Neves e agora no governo de Antônio Anastasia. Cumprimentar a presença entre nós do deputado federal Renato Andrade, meu companheiro do Partido Progressista, dos eminentes deputados estaduais, e quero consignar que a presença dos mesmos aqui é exatamente o retrato da admiração e do apreço que todos nós dispomos e detemos com relação às nossas lideranças municipais. Começo pelo deputado estadual Dilson Melo, primeiro secretário da Assembleia e presidente estadual do PTB, deputado estadual e líder do governo Bonifácio Mourão, deputado estadual Antônio Carlos Arantes, presidente da Comissão de Agricultura, líder do bloco governista, deputado estadual Lafayette Andrada, deputado estadual Gustavo Correia, presidente da Comissão de Administração Pública, líder também do bloco governista, deputado estadual Tiago Ulisses, deputado estadual Leonídio Bolsas, que retorna com seu brilho ao Parlamento Mineiro, companheiro deputado estadual Sebastião Costa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado estadual Anselmo Domingos, meu querido amigo, deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva, deputado estadual João Bosco, estender os cumprimentos ao presidente da MICAM, Altair Nogueira, cumprimentar também uma referência de liderança municipal, presidente da Câmara de Vereadores de Barbacena, Amarílio Andrade, 30 anos na vereança e na 12ª presidência do Poder Legislativo de Barbacena. Estender os cumprimentos a todos os prefeitos e permito-me fazê-lo nas pessoas dos meus ex-companheiros de parlamento,
e prefeitos municipais, ex-presidente da Assembleia, Antônio Júlio, ex-deputado Getúlio Neiva, ex-deputado Delvito Alves, e também enaltecer a presença do prefeito Celso Cota, ex-presidente da AMM. Chegou a hora de dizer ao Brasil que é preciso, e já, restaurar a federação para salvar a República. Texto da lavra do governador Antônio Anastasia. Vejo aqui a presença ilustre do eminente deputado federal Domingos Sávio. Como eu dizia, texto da lavra do governador Antônio Anastasia, parte integrante do seu vigoroso e competente discurso feito por ocasião das comemorações de 21 de abril. União forte, Estado fraco, municípios submissos, a exemplo do texto do governador, não se trata de frase de efeito, de discurso político, de retórica de oportunidade, mas sim da consciência do munus público, daqueles que envergam a responsabilidade de um mandato que vem das urnas, como os senhores prefeitos e vereadores, que nos impõe e nos leva, através da tribuna que dispomos, de fazer ver ao país, à nação brasileira, a importância de mudarmos esse quadro de realidade. Não podemos mais conviver. E aqui falo também com a autoridade de alguém que teve a oportunidade de, por 16 anos, 4 mandatos, ser e ter renovado a confiança dos mineiros e mineiras para, representando-os no Parlamento Mineiro, poder conhecer com profundidade, em todos os quadrantes e latitudes do nosso Estado, a verdadeira realidade, os desafios do cotidiano, as agruras por que passam os prefeitos e vereadores para corresponderem às expectativas dos seus conterrâneos. E de lá para cá, certamente, é um quadro que se agrava no cotidiano do tempo. É um quadro hemorrágico, é um quadro agudo, que não pode mais esperar, que não pode mais ser adiado. Recentemente, com muita sapiência, com conhecimento de causa, o presidente do Senado e da Câmara fizeram um convite aos governadores de estado, que lá compareceram e numa reunião tiveram a oportunidade, por conhecerem essa realidade na palma da mão, pela convivência com os parlamentares e prefeitos e vereadores, apontaram 4 caminhos que eu entendo que poderia ser denominado um pacto de redenção republicana, com propostas para dar maior autonomia financeira e assegurar a capacidade de investir dos entes federados. Alinhavaram os senhores governadores a imperativa necessidade de renegociar a dívida com os estados. Aliás, bandeira desfraldada com muita competência e lucidez pelo Parlamento Mineiro, percorrendo Minas e todo o país à frente, o presidente Diniz Pinheiro, uma comissão especial
criada no parlamento para aprofundar essa questão, e está lá depositado no Congresso um estudo da realidade dessa dívida impagável, escorchante. Há que haver a consciência do Congresso como um todo e do governo federal para que haja uma modificação nesse quadro. A verdade tem que ser dita, há uma iniciativa do governo federal já acolhendo a mudança do indexador, mas isso não basta, isso não é suficiente. Nós temos que, naturalmente, como está lá proposto, limitar o comprometimento das receitas correntes dos estados, para que possam, de imediato, liberar recursos compartilhados entre estados e municípios para podermos fazer frente aos desafios que estão a bater a nossa porta todos os dias do nosso mundo público. Outra iniciativa louvável que temos que levar a cabo, uma emenda constitucional que proíba a criação de novas despesas a serem financiadas por estados e municípios. Não podem, ou não pode a União, usurpar o sagrado direito consagrado na Constituição de legislar com pisos nacionais em detrimento das várias realidades nacionais. Mais duas demandas e assertivas muito bem colocadas, que temos que estar juntos fazendo com que isso se torne realidade. Uma delas é zerar a equipe do PASEP, a alíquota do PASEP. E a outra, de grande alcance, é ampliar a base dos recursos do FPE e do FPM, assambarcando com muita propriedade e pertinência os recursos do PIS, COFINS e a contribuição social do lucro líquido. Levar a cabo essas 4 demandas tão bem colocadas é exatamente estancar esse quadro de realidade que vivemos. Mas isto por si só não faz com que mudemos a realidade estrutural do nosso país, para não termos a hipertrofia da União em detrimento dos entes federados. Eu tenho dito nas minhas andanças que o nosso instrumento é a palavra, é a força da palavra e do discurso. E tenho citado como exemplo 2 fatos históricos. Um deles se deu na América do Norte. Um negro, há algum tempo atrás, levantou e desfraldou a bandeira da igualdade racial. Teve sua vida ceifada, mas hoje, quem governa e foi reeleito presidente dos Estados Unidos da América é um negro. Aqui no Brasil, nós temos um grande legado, um legado que mobilizou as ruas, que fez ouvir a voz rouca das ruas, com grandes figuras da cena política à frente, mobilizando com o mundo acadêmico, com a sociedade como um todo e com a juventude, o chamado momento das diretas já e da redemocratização. Muitas vidas foram ceifadas no período da exceção. A Comissão da Verdade está aí para repor a história nacional e para fazer justiça, se é que o momento é de fazer justiça. Mas é muito mais para sinalizar a importância do nosso protagonismo. Nós somos agentes de mudança, nos cabe mobilizar.
E também há um outro legado, construído a partir da figura mineira do ex-presidente Itamar Franco, seguido por Fernando Henrique Cardoso, Lula e agora Dilma Rousseff. Não vou pôr a fita métrica para medir a extensão e a importância de cada um deles. Mas há um legado da estabilidade econômica e do plano real, que infelizmente nos dias atuais há uma sinalização de uma preocupação com relação ao crescimento nacional e aos patamares da inflação. É dever de todos nós contribuir para que esse grande legado da nação não caia por terra. Da mesma forma que eu quero, encerrando as minhas palavras, meu caro Toninho Andrada, meu caro presidente Diniz Pinheiro, dizer que Minas nunca faltou à nação, que daqui desfraldam as bandeiras e a voz altiva dos mineiros para despertar a atenção da nacionalidade com relação às mudanças de rumo, aquilo que a nação tanto precisa no curso da sua história. E isso se traduz por uma questão que eu vi outro dia, um sentido figurado, que bem retrata. Minas Gerais é o coração do Brasil, é o estado central mediterrâneo. Não somos banhados pelo mar, mas aqui, para qualquer lado ou qualquer banda que se olhe, enxergamos o Brasil. Certamente por isso temos um sentimento mais arraigado da nacionalidade, daquilo que reflete os verdadeiros interesses contemporâneos da construção de uma futura nação. Portanto, com a MM vocalizando esta bandeira municipalista, com a voz altiva das nossas maiores lideranças, do governador Antônio Anastasia, do senador Aécio Neves, todos nós, perfilados, haveremos de fazer com que isto que hoje está no campo da nossa retórica, do nosso discurso, que isso se espraie por todo o país, que isso forme a consciência da nacionalidade, que isso ecoe a Brasília, ao Congresso Nacional e ao Governo Federal, para que possamos escrever uma nova página da nação brasileira. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos nesta solenidade, convidando-os para o coquetel de confraternização que será servido a partir de agora no foyer do Expo Minas. Tenham todos uma boa noite.